Você já ouviu falar na síndrome de Robin Hood? Pois é, o Vasco acho que sofre dessa síndrome há alguns anos. Para você ver, nesse Campeonato Brasileiro a gente conseguiu tirar pontos de Santos jogando na Vila Belmiro, do Grêmio e do São Paulo para entregar para Coritiba, Atlético Goianiense e Bragantino, times que estão brigando na zona de rebaixamento. Logo quando o torcedor vascaíno achou que esse time ia engatar. Qual que é o problema do Vasco? Que ele tá aí com essa fama de levanta defunto do Z4. Vamos falar sobre isso, vamos falar também por que o Vasco virou o paraíso dos refugos no Brasil. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí o Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal. Pra você que conhece, eu conto muito com o seu joinha, o seu like, tá fazendo meu vídeo crescer, o meu canal crescer, o vídeo ser indicado no YouTube. Pra você que tá chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha. Tem o Instagram do canal também, @Vascaíno do Cerrado, tamo junto. Vamos pra notícia, vamos falar dessa chamada aí, que é o Vasco com a síndrome de Robin Hood, né? O Vasco encarou times com potencial no Campeonato Brasileiro e conseguiu ter resultados legais, ganhou de São Paulo, empatou com o Santos na Vila Belmiro, empatou com o Grêmio, que tem um elenco bacana e veio de time titular, ganhou do Sport, ganhou do Ceará, embora não tenha feito jogos legais com esses times, e aí quando pegou uma sequência que todos imaginaram que o Vasco ia sobrar, Curitiba, Botafogo, o próprio Atlético Goianiense e o Bragantino no domingo, o Vasco perdeu pontos preciosos com derrotas como a do Curitiba e a do Atlético Goianiense, que são inexplicáveis para o time do Vasco da Gama. Jogar contra esses times numa sequência em que o Vasco poderia agora estar lá no topo, ou em primeiro lugar, ou segundo, e deixar passar, escapar, escancara uma limitação de um time que tem que jogar, que não joga propondo o jogo, tem que jogar reativamente. Por que o Vasco joga reativamente e não é de agora? Faz tempo. Lembrar que o ano passado o Vasco também perdia para o CSA, para o Avaí, perdia pontos importantes para esses times. Porque o Vasco, quando é para propor o jogo, escancara uma limitação que ninguém quer enxergar. O Vasco não tem um elenco forte o suficiente para tomar conta do jogo. Quando você tem um elenco razoável, você precisa de um treinador com coragem, com postura e coragem. O Sampaoli é embora pegue os times com um elenco melhor. O técnico Mancini, lá do Atlético Goianiense, vem fazendo um trabalho legal, joga ofensivamente, joga um futebol legal, bacana. O Vasco não joga ofensivamente. Esse esquema caranguejo do teimoso técnico Ramon de ficar tocando a bola pro lado e para trás, mata o torcedor vascaíno do coração. Então, quando a gente jogou com times grandes, a gente ficou atrás e jogando contra-ataque. Quando a gente encara times pequenos, esses times eles têm a mesma postura, esperam o Vasco sair, e quando o Vasco sair, escancara um time que não tem condições de propor nada. O Vasco é um time que quase não cria jogadas ofensivas e com as deficiências lá atrás que todos os times agora descobriram, que é o Felipe Bastos no meio de campo, o Iago Pikachu, que já entregou 2 jogos. Então é complicado você contar com jogadores que eram refugos para o Brasil, ou você acha, às vezes eu vim aqui falar do Henrique, falar do Felipe Bastos, do Pikachu, do Ribamar, do Erle, enfim, de alguns jogadores que não têm condição de ser atleta do Vasco da Gama, e alguns torcedores ficam chateados, porque a gente se acostumou com jogadores medianos no Vasco da Gama. Essa é a realidade. Jogadores que às vezes não teriam, ou que eu acho que não teriam condições, ou que não teriam oportunidades em outros times com a grife ou com o nome que tem o Vasco. Você acha que o Henrique, esses que eu falei, Ribamar, Bruno César, o Felipe Bastos, o Galhardo, o Cláudio Vinck, esses jogadores aí teriam oportunidade de jogar no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Santos, enfim, no Grêmio, no Internacional? Não tem, é só no Vasco. Então o Vasco vira vitrine para jogadores que estão em viés de baixa. Eles vêm para poder aí achar um mercado, fazer como o Vanderlei Luxemburgo, estava encostado há muito tempo, nem era técnico mais, e voltou com uma proposta para o Vasco e acabou como uma vitrine, arrumando um emprego no Palmeiras, onde está sendo bem questionado
questionado. Então é essa a situação no Vasco. O Vasco não tem grana para contratar um time bom, o problema é gestão. E de vários anos, não é só essa gestão, são de vários anos de dívidas, de problema, jogadores que preferem jogar no Ceará, no Bahia, no Fortaleza do que no Vasco. Eles preferem um mercado alternativo porque lá eles pagam o salário em dia. O Vasco tem um filme queimado. Os jogadores, quando falam de vir pro Vasco, eu não vou, porque é o time que não paga salário. Tá pagando agora, fez um acordo, tá acertando, mas isso não muda do dia pra noite. É um processo demorado. Vai demorar para o Vasco voltar a ter credibilidade e jogadores que, poxa, eu vou porque lá eles pagam o salário em dia, porque lá tem uma gestão legal e lá a gente vai brigar por título. Então por isso que o Vasco fica pegando jogadores medianos para jogar o Campeonato Brasileiro e encarando essa dificuldade aí contra esses times que eu falei, Atlético Goianiense, Curitiba, Bragantino, Botafogo, Avaí, CSA, como foi o ano passado. Então esse é o grande problema do Vasco. E não é só isso, você vê que às vezes tem time que tem fama de mal pagador, tem problema político e contrata. O Corinthians está lá, o Otero, o Jô, ou chegou agora o Casares, então eles conseguem dar um jeito. O problema do Vasco é isso, cara, é um filme queimado há muitos anos e a gente não consegue montar um time forte, um elenco qualificado para brigar por título. Brigamos aí para não cair, esse ano entramos até melhor com o Ramon conseguindo bons resultados do Campeonato Brasileiro, embora não vinha jogando bem, na minha opinião. E aí, por escolhas aí influenciáveis, eu acho que tem o Antônio Lopes, tem o Zero Táxi, que trouxe alguns jogadores, enfim. Alguma coisa está acontecendo para ele bancar jogadores como o Iago Pikachu no time. O problema do Vasco é esse. Então, se a gente não tem elenco, tenha pelo menos um técnico que tenha pulso e coragem para acreditar em jogadores como os jogadores da base. Tem vários jogadores aí da base que podem dar conta e jogar melhor que esses jogadores, ou então dar uma oportunidade melhor para uma sequência melhor para o Neto Borges, para o Carlinhos, para o próprio Parede, que vem sido contestado, jogadores que entram faltando 10 minutos para acabar o jogo, às vezes fora de posição, numa pilha de um jogo que às vezes está perdido. Então o que acontece no Vasco é isso, esse é o problema do Vasco, para perder pontos para times que estão lá na zona de rebaixamento. O que você acha? Você acha que o problema do Vasco é o elenco que é fraco, é o técnico que não tem coragem, é o gestor que não consegue trazer jogadores que acreditem no Vasco, que achem que vão vir e receber salário, que vão ter um time competitivo? Qual que é o problema que você acha que o Vasco encara hoje? Deixa aqui a sua mensagem, conto muito aí com o seu apoio, estou sempre dando feedback nessas mensagens. Então hoje eu vou estar numa live no canal Super Papo Vascaíno agora à noite. Vamos falar um pouco sobre esses temas, sobre o Vasco, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o Atlético Mineiro. Vamos encarar o Bahia logo em seguida. Você vai ver que o Vasco vai jogar reativamente contra o Atlético, e a gente pode ter um outro jogo contra o Atlético, e contra o Bahia você vai ver que a dificuldade de ganhar é imensa, embora o Bahia tenha um time aí, um elenco bem qualificado para encarar o Vasco. Essas são as minhas considerações, conto muito com a sua mensagem. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, ó, tá escrito vermelhinho, se inscreve para dar uma força, para dar uma moral. Tamo junto, um grande abraço, uma ótima noite e saudações vascaínas.